Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. 9 integrantes de uma quadrilha que pode ter roubado lojas de shoppings e drogarias são presos. Eles foram detidos às vésperas de um roubo planejado contra um dos shoppings mais movimentados de BH. O Hospital Evangélico suspende atendimento aos servidores do estado por falta de pagamentos. Postos de saúde estão lotados para atender pacientes com dengue. Após 9 meses interditada, uma das mais tradicionais escolas municipais da capital reabrirá as portas. Construtores estão ameaçando parar mais obras do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Belo Horizonte. Clássico de polêmicas esquenta a briga pelo título do campeão mineiro. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook e na página da TV Band de Minas. Nove integrantes de uma quadrilha que é suspeita de roubar lojas de shoppings e drogarias na região metropolitana de Belo Horizonte foram presos hoje. A Polícia Civil investiga os criminosos há meses e conseguiu interceptar o grupo um dia antes de um possível assalto a uma joalheria em um grande shopping que fica na região da Savassi. Segundo as investigações, a quadrilha recebia ordens de um líder que está preso na penitenciária Nelson Hungria em Contagem e até videoclipe produzido comemorando ações contra a polícia, a gangue postava em redes sociais. Nestas imagens de um circuito de segurança, é possível ver a ação de 2 assaltantes em um estande dentro de um shopping em Betim, região metropolitana de BH. Os bandidos armados rendem um funcionário e um cliente e correm levando malotes com dinheiro. Nesta outra imagem, é possível ver uma comparsa que agia como olheira. Eles fogem levando um valor alto em espécie. Do lado de fora, um motorista de fuga aguardava os criminosos. Foi depois desse assalto que a Polícia Civil começou uma intensa investigação e descobriu que a quadrilha, autodenominada Facção Fênix ou Tropa do Gordão, já tinha novos alvos. Uma drogaria na cidade de Contagem e uma joalheria que fica em um movimentado shopping de Belo Horizonte. O assalto à farmácia foi realizado. Mais uma vez armados, os criminosos renderam clientes e funcionários e trancaram todos em salas e banheiros do local. Na ocasião, a polícia armou o cerco e prendeu 2 criminosos, que foram liberados na última semana. Mas eles voltaram para a cadeia. Dos 10 mandados de prisão expedidos, 9 foram cumpridos, 8 em Belo Horizonte e 1 no Espírito Santo. O líder desta facção é Antônio Carlos de Araújo Fonseca, de 42 anos, vulgo Gordão. Dos 42 anos de vida, 24 foram atrás das grades. Uma extensa ficha criminal de 50 páginas que envolve crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubos, estelionatos, entre outros. Mesmo estando há mais de 2 décadas atrás das grades, era de dentro do presídio de segurança máxima Nelson Hungria que Gordão comandava a quadrilha. O DEOESP, nos últimos meses, desarticulou várias organizações criminosas e, em sua grande maioria, presos do sistema prisional continuam na prática delituosa, utilizando aparelhos celulares de dentro de presídios de segurança máxima. A quadrilha gostava de ostentar, inclusive videoclipes com músicas fazendo apologia a assaltos e mortes de policiais estavam disponíveis no YouTube. Os bandidos foram presos preventivamente e agora estão à disposição da justiça. Foi condenada a 16 anos e 2 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado e por ameaça Rayane Maia Marques. A mulher era acusada de matar a síndica do prédio onde morava. O crime aconteceu no Natal de 2017, na região oeste da capital. A síndica Ludmila Rivas da Silva, de 37 anos, teria ido até o apartamento da suspeita para reclamar de barulho alto, no som, e após uma discussão foi esfaqueada no pescoço. Na época, Rayane confessou o crime à polícia e disse que era usuária de drogas. Por isso, sofria preconceito dos vizinhos, o que teria motivado o crime. O Hospital Evangélico aqui em Belo Horizonte suspendeu o atendimento a conveniados do IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. A falta de repasses do Estado à instituição chega aos R$9 milhões e, segundo a administração do hospital, não há mais como manter os serviços.
O aviso na porta do Hospital Evangélico é claro. Estão suspensos todos os procedimentos de assistência à saúde vinculados ao IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. A notícia revoltou funcionários públicos que usam o serviço. Esta mulher, que prefere não ser identificada, tem uma irmã com uma doença degenerativa rara e precisa do hospital. Você chega, tem 200 pessoas, todas prioridades, que são todos idosos e graves. Eles não têm para onde ir, não tem como pagar uma consulta particular porque ninguém está recebendo. E aqui não estão atendendo, dificulta em 100% da gente cuidar de um doente, ainda mais no meu caso. Meu doente é um doente de doença degenerativa grave e idoso. Essa decisão foi tomada pela falta de pagamentos do IPSENG ao hospital. A instituição não recebe pelos atendimentos há cerca de um ano. A dívida já chega a 9 milhões de reais. A diretora administrativa do hospital explica que sem o dinheiro, os fornecedores já não liberam mais insumos. O hospital lamenta profundamente porque nós temos toda uma capacidade produtiva que está aguardando esses pagamentos para continuar. Então temos CTI, temos bloco cirúrgico, atendimentos ambulatoriais. Ao longo dos meses, a gente teve reuniões com outras pessoas, com diretoria, e a gente espera que essa reunião de hoje ele assuma o compromisso de pagamento de parte da dívida e que faça um cronograma rigoroso para ser cumprido para que a gente possa continuar o atendimento. A unidade faz em média 30 mil atendimentos para o IPSENG e a quantidade vem aumentando, já que outros hospitais conveniados passam pelo mesmo problema. Na região metropolitana, o Hospital Evangélico era praticamente o único a aceitar esses pacientes. A situação na saúde do servidor público em Minas Gerais está um caos. Há muito tempo que nós estamos lutando contra essa situação, porém ela está só se agravando a cada vez mais. O diretor político do sindicato lembra que o atendimento é um direito do servidor público. O dinheiro está ficando no caixa único e e passar para o IPSENG hoje não é prioridade do governo. O governo não está considerando o plano de saúde do IPSENG, dos servidores públicos, que atende à nossa saúde como uma prioridade. Por nota, o IPSENG informou que está reduzindo gradativamente pendências encontradas de outras administrações e que os repasses vêm sendo realizados de acordo com a disponibilidade financeira para garantir a continuidade dos atendimentos em todo o estado. Enquanto a situação não é resolvida, quem precisa do atendimento não encontra opções. A pessoa paga a vida inteira para não ser atendido. Aí depois que o doente morrer por falta de assistência ou missão de socorro, aí nós vamos entrar com a ação, vamos receber precatório. Ora, quanto que vale a vida de um funcionário? Bom, e dando a você um retorno aí sobre a reunião citada na reportagem realizada pelo IPSENG nesta tarde, nós não tivemos acesso ao resultado das negociações. Falta uma semana para uma das mais tradicionais escolas municipais de Belo Horizonte voltar a abrir as portas após ficar mais de um ano interditada pela Defesa Civil e passar por obras. O prédio estava com problemas estruturais que colocavam a segurança dos estudantes e dos trabalhadores em risco. Após 9 meses de obras que custaram R$900 mil, a unidade de ensino vai ser entregue à população no próximo dia 23 de abril. O IMACO é um dos colégios públicos mais tradicionais de Belo Horizonte e já funcionou dentro do Parque Municipal no centro da cidade. Em 2008, foi transferido para a Rua Gonçalves Dias, 1188, no bairro Funcionários. O prefeito Alexandre Calil visitou o local acompanhado da secretária municipal de Educação. O prédio teve que ser desocupado no dia 15 de março do ano passado, após uma vistoria da Defesa Civil, que apontou rachaduras, entre outros problemas estruturais. Aqui, por exemplo, havia uma árvore de grande porte que corria o risco de cair. Ela foi cortada e no lugar foi plantado este pé de jabuticaba. A pequena árvore já é o símbolo da nova escola. Nós já colocamos em 3 anos aproximadamente 20 mil alunos na escola. Essa escola passa agora a integrar o circuito da Praça da Liberdade. Ela não era uma escola de tempo integral, ela agora passa a ser, porque nós revitalizamos um novo bloco, a secretária está me falando, e nos fins de semana essa escola passa a ficar aberta para o uso da parte tanto de computadores, robótica, como a parte esportiva, o ginásio, as quadras. Até
então, os alunos estavam usando o espaço da Secretaria Municipal de Educação na Rua Carangola, também na região Centro-Sul. Nós estamos num lugar nobre de Belo Horizonte, né? Participar do circuito cultural da Praça da Liberdade é importante, ainda mais uma escola tão tradicional, tão importante como é o IMACO, que em tempos atrás ele estava no Parque Municipal, não é? Quantas pessoas importantes foram alunos do IMACO e tem o maior orgulho dessa escola, então a gente acredita que vai ser um novo tempo que vai se instaurar agora, a partir de um projeto muito bacana, não é? Com muita animação de toda a equipe da escola. O avião monomotor que caiu e pegou fogo aqui em Belo Horizonte no final de semana estava com documentação irregular. O piloto morreu carbonizado. A aeronave pegou fogo depois de bater no portão de uma casa. O piloto, que estava sozinho, morreu carbonizado. O monomotor de fabricação francesa, com capacidade para 3 pessoas, ficou destruído. A fumaça pôde ser vista de longe. Segundo os moradores, houve explosões. O piloto e proprietário do avião foi identificado como Francisco Fabiano Gontijo, de 47 anos, por meio de exames de impressões digitais e arcada dentária. Ele veio como se estivesse voando normal, ele meio que parou e mergulhou de uma vez, aí pegou na fiação e foi muita sorte que não pegou na casa, né? Ele caiu no meio-fio. Por causa do acidente, a rua Minerva, no bairro Caiçara, região nordeste da capital mineira, foi interditada. Equipes do SAMU e dos bombeiros estiveram no local. A fiação da rede elétrica foi atingida e os moradores das ruas próximas ficaram sem luz por algumas horas. A Infraero informou que o monomotor havia decolado do aeroporto Carlos Prates às 3h15 da tarde, minutos antes de cair. O aeroporto fica a cerca de 2 quilômetros do local do acidente. As causas serão investigadas pelo SERIPA, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A aeronave estava com 2 documentos obrigatórios vencidos, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. A inspeção anual de manutenção não foi renovada desde janeiro deste ano. Por causa disso, o certificado de aeronavegabilidade estava suspenso. E trazendo outro destaque do final de semana, sábado foi dia de muito movimento em 3 postos de saúde de Belo Horizonte que abriram as portas pela primeira vez aos sábados. A iniciativa da prefeitura foi para tentar reduzir o sufoco nas UPAs, que estão lotadas de pacientes com suspeita de dengue. Minas Gerais registra mais de 120 mil casos da doença. O movimento foi tão grande nos postos da capital mineira que pacientes precisaram receber hidratação em macas nos corredores. Os locais foram abertos neste sábado para agilizar o atendimento de pessoas com suspeita de dengue. A procura cresceu 40% em abril. A dona Gevina, de 81 anos, foi trazida pela filha. Há uma necessidade muito grande, né, do posto funcionar no sábado, né, por causa da crise. Ela chegou aqui mal, com muita febre, muita dor. Rosimeire e o filho de 4 anos também estão com suspeita de dengue. Ele está com febre, né? E aí ele fala que o corpinho está doendo. E o corpo está, nossa, moído. Parece que passou um trator no corpo. Nos casos mais graves, os pacientes foram levados de ambulância para unidades de saúde de emergência. Dona Irilda está com dengue pela 2ª vez. Deu de dengue porque realmente a plaqueta baixou, então você sabe que é dengue, né? Mas é porque a dengue debilita e você para de comer porque não tem fome. Os postos lotados desse jeito têm explicação. Belo Horizonte enfrenta uma epidemia de dengue com 135 novos casos suspeitos por dia desde janeiro. A doença também avança em todo o estado e já matou 12 pessoas. No país, a região sudeste foi a que registrou o maior número de casos, quase 150 mil, seguida pelo centro-oeste, norte, nordeste e sul. O número de mortos nos 3 primeiros meses do ano por causa da dengue disparou no país. Já são 62 pessoas, 67% a mais do que em relação ao mesmo período de 2018. São Paulo registrou 50% do total de óbitos. A orientação é procurar o posto de saúde mais perto assim que os primeiros sintomas aparecerem. Febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, cansaço, manchas e erupções na pele. Dentro de casa, olhar qualquer
situação que possa ser foco do mosquito, então um pratinho da planta, alguma coisa na janela que esteja armazenando água, fora de casa, as ruas, tomar cuidado com o lixo que é descartado, que pode ser acúmulo. Para quando tem o sintoma, procurar uma unidade básica de saúde, onde vai receber o atendimento, tomar a hidratação que é necessária e evitar a morte. Valdirene não quis esperar e trouxe a filha de 3 anos do posto. Ela não tem dúvida de que a menina foi picada pelo mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, perto de casa. É que muitos vizinhos têm acumulado lixo na rua. Ontem mesmo a prefeitura estava lá limpando, mas só que limpa ontem estava limpando, hoje você pode ir lá, já está cheio de lixo de novo. Muita gente cuida, mas outros não cuidam. E veja a seguir, construtoras ameaçam parar mais obras do programa Minha Casa Minha Vida por falta de pagamentos do governo federal. A Justiça de Minas Gerais determinou a extinção da ação contra o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, a respeito de 337 voos sem comprovação de interesse público feitos por ele quando era governador de Minas entre 2003 e 2010. O motivo foi a prescrição da ação. Ficou determinado ainda a liberação dos 11 milhões e meio de reais que haviam sido bloqueados das contas do político para ressarcir o Estado em caso de condenação. Em nota, a assessoria do deputado Aécio Neves afirmou que todos os voos realizados durante o governo dele ocorreram dentro das normas legais do Estado. As construtoras estão ameaçando parar mais obras do programa Minha Casa Minha Vida porque o governo federal está atrasando pagamentos. Segundo o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Minas Gerais, mais da metade das unidades construídas em Belo Horizonte são do programa. As restrições impostas pelo governo federal nos repasses ao Minha Casa Minha Vida têm deixado a construção civil preocupada. O setor, que depende mais de 70% dos investimentos do programa, começa a sentir um impacto negativo na economia. O Minha Casa Minha Vida corresponde a 68% do mercado imobiliário. Então, se nós tivermos os cortes que o governo está planejando, nós teremos uma dificuldade muito grande de rodar o setor e teremos, com certeza, daqui 2, 3 meses, começar a ter demissões em massa. O orçamento da União prevê para este ano 4,8 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. Mas as pendências financeiras do governo federal com o programa já somam 450 milhões de reais. E isso tem paralisado algumas construções por todo o país. A categoria já tentou negociar com o governo, mas o Executivo Nacional tem atrelado as negociações com a aprovação da reforma da Previdência. Precisa realmente de ter um bom senso, um consenso de todos os nossos deputados federais, nossos senadores. Nós encaminhamos para eles todos esses queridos do Minha Casa Minha Vida, pedindo que eles lutem por nós para a construção civil que puxa realmente a indústria no Estado, coloquem suas ideias, mas numa pauta positiva, mas que simplesmente não sejam contrário porque são contra o de outro partido. Nós entramos em contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que informou que de 2009 até dezembro do ano passado foram entregues mais de 464 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida no país, 78% do que foi contratado. O Ministério admite que está sendo feito um repasse menor para o programa por causa de determinações do Ministério da Economia, mas que está tentando, junto ao órgão, antecipar os limites para os próximos meses. Você anda preocupado? Ansioso por causa de alguma situação que não se resolve ou por algo que você nem sabe se vai acontecer, mas já fica apreensivo? Pois é, isso pode estar te fazendo mal. O recado é do professor de física mais famoso do Brasil. É dia de Pachecão. Meus queridos, níveis excessivos de preocupação e ansiedade não servem para nada, a não ser solapar a felicidade e reduzir a capacidade da pessoa de realizar suas metas. Elas prejudicam o discernimento, aumentam a irritabilidade e bloqueiam nossa eficácia. Além disso, podem reduzir nossa função imunológica, provocar doenças cardíacas, fadiga, tensão e dor muscular. E nos jovens, provocam até inibição do crescimento. Tem como você parar de se preocupar?
Lembre-se que 90% dos nossos problemas são imaginários. 8% resolve por si só e 2% não tem solução. Preocupar para quê, meu irmãozinho? O cérebro humano é equipado com um sistema sofisticado, projetado para registrar as emoções do medo e da preocupação. Esse sistema atende a uma função importante. Ele nos imobiliza para reagir ao perigo, pondo em andamento uma complexa sequência de eventos bioquímicos e fisiológicos. O lado adaptativo da preocupação consiste em que ela nos permite prever o perigo e tomar medidas preventivas. Por isso, certos tipos de medo e um certo nível de preocupação podem ser saudáveis. No entanto, sentimentos de medo e ansiedade podem persistir e até se agravar na ausência de uma ameaça autêntica. E quando essas emoções crescem além de qualquer proporção com relação a algum perigo real, elas se tornam sinais de má adaptação. A ansiedade e a preocupação excessivas podem, como a raiva e o ódio, ter efeitos devastadores na mente e no corpo, tornando-se a fonte de muito sofrimento emocional e até mesmo de enfermidades físicas. Dá para parar com isso, meu irmãozinho? É isso aí. Falou legal. Bye, bye. No próximo bloco, vamos falar do clássico pelo Campeonato Mineiro e das confusões em campo e entre as torcidas. O Cruzeiro venceu o Atlético e ficou com a vantagem do empate na grande final. Pelo menos 9 pessoas foram presas em BH em brigas de torcidas nesse domingo, antes mesmo de Atlético e Cruzeiro entrarem em campo no Mineirão. No bairro Horto, região leste da capital, a Polícia Militar apreendeu 10 bombas caseiras, 14 foguetes, além de drogas com 3 torcedores do Atlético. No bairro Cinquentenário, região oeste, foram apreendidos 20 bastões de madeira, 14 foguetes e diversas bombas. Um atleticano foi preso. Já no bairro Sagrada Família, também na região leste, 5 torcedores do Cruzeiro foram presos em flagrante quando agrediam um torcedor do Atlético. Eles tentavam enforcar o atleticano com uma faixa. A vítima foi levada para a UPA Centro-Sul e não corre risco de morrer. No bairro Minas Caixa, em Venda Nova, um homem ficou ferido ao ser atingido por um tiro de bala de borracha quando a PM tentava controlar um confronto entre torcedores. A vítima foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves. Um clássico cheio de polêmicas. A vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Atlético no jogo de ida pela final do Campeonato Mineiro teve VAR. Anulando o gol, lances duvidosos e expulsão, a Raposa conseguiu tirar a vantagem do Galo e agora pode levar o troféu com apenas um empate. O último jogo será no Horto. Aos 4 minutos, o Atlético deu cartão de visitas com Luan. Bela defesa de Fábio. Depois foi a vez de Vitor salvar o Galo. Com dores musculares, Casares desabou no gramado. Teve que ser substituído por Vinícius. Luan chegou a acertar a trave, mas num vacilo o Atlético perdeu a bola. Fred achou Marquinhos Gabriel. A bola ainda desviou em Leonardo Silva e enganou Vitor. Cruzeiro 1-0. No segundo tempo, logo aos 8 minutos, Ricardo Oliveira teve a chance do empate. Mas Fábio cresceu na frente dele e salvou a Raposa. Mas 2 minutos depois, o artilheiro não perdoou e completou o cruzamento de Tiará, empatando o clássico. Só que a alegria atleticana durou pouco. Escanteio cobrado por Robinho, a bola passou por Dedé e Léo colocou para dentro. 2-1 Cruzeiro e reclamação da diretoria atleticana. Num lance capital, em que o nosso zagueiro, o Igor Rabelo, ele não só é puxado pela camisa, e aí não tem interpretação, cai ao gramado e imediatamente chama a atenção do árbitro. Não bastasse isso, nós tivemos no segundo gol, no gol do nosso adversário, não há escanteio. Ricardo Oliveira teve outra chance para empatar, mas isolou. E na sequência, Vitor fez um milagre e evitou o terceiro gol celeste. E ele até veio na cabeçada de Fred, mas o VAR entrou em ação e o gol foi anulado. O atacante usou o braço para marcar. E já nos acréscimos ainda deu tempo de muita coisa. De Tiará perder este gol incrível, de Rafinha ser expulso pela Raposa e Adilson, por reclamação, também tomar o segundo amarelo pelo Atlético. Final de clássico nervoso,
2-1 para o Cruzeiro. Está tudo em aberto para decidir quem será o campeão mineiro 2019. O Cruzeiro entrou mais tranquilo, até pela boa fase que vive, reverteu a vantagem e agora joga por um empate no próximo sábado. Já o Atlético veio para o clássico em meio a uma crise que derrubou o técnico Levir Coupe no meio da semana, perdeu hoje a vantagem e agora precisa vencer o rival para ficar com o título. A gente procurou fazer com que a gente não entrasse no calor do jogo. O ano passado o Otero tomou um cartão vermelho logo no primeiro tempo. Então esse clima, essa rivalidade, esse clássico faz isso. E o Cruzeiro também tem alguns jogadores que cutuca, né? Quando o teu adversário está pilhado e começa a reclamar de tudo e começa a se jogar no chão para cavar faltas ou agravar, às vezes, um lance de falta, você começa a ter que responder na mesma altura, porque senão o jogo começa a pender para um lado só, as decisões do árbitro começam a pender para um lado só e o jogo pode desemparelhar sim. E agora a gente muda de assunto para eu te contar que a movimentação no comércio e na indústria por causa da Páscoa está maior neste ano e deve gerar a contratação de 18 mil trabalhadores temporários. A tradição prevê a entrega do ovo da Páscoa no próximo domingo, mas nem todo mundo que curte dar esse presente já comprou. Então vamos te dar umas dicas mais na linha dos ovos gourmet, aqueles bem refinados que estão sendo produzidos aqui na capital. Bruna abriu em casa sua própria confeitaria. Há 3 anos ela passa por essa rotina antes da Páscoa. Neste ano o trabalho aumentou, mas a expectativa é a melhor possível. A gente está esperando aí um aumento de 400% com relação ao ano passado. A principal novidade em relação ao ano passado é o kit de confeiteiro infantil para agradar não só o paladar das crianças, mas também aflorar a criatividade. É um kit que a criança mesmo monta o ovo dela e foi um sucesso, assim, eu realmente não esperava que seria uma venda tão boa. E por falar em inovar, criar novos estilos e sabores, olha só quanta variedade. Esta fábrica trabalha em pronta entrega. Mesmo antes do domingo de Páscoa, a proprietária já comemora o sucesso nas vendas deste ano. Ano passado, nós vendemos em torno de 750 ovos. O nosso objetivo esse ano era vender o dobro. Nós já atingimos mais de 1.000 ovos e esperamos chegar em 1.500, 1.600 ovos. Esta é outra novidade, o ovo aniversário. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Balas e Amendoins, em 2018 foram produzidas mais de 11 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, um número 26% maior do que o apresentado no ano anterior. É um bolo que já fazia muito sucesso e a gente trouxe a versão dele para o ovo, que ele é cheio de dragê colorido, sabor com bastante brigadeiro cremoso, sabores inovadores, deliciosos, com uma estética muito diferenciada. E antes do tchau, eu renovo aquele convite para você nos enviar denúncias sobre problemas acontecendo aí na sua casa, no seu bairro, ok? 31 99 772 7663. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.